Olá, viajante. Hoje nós veremos sobre a pergunta que existe na DS 160, que é: qual o seu plano de viagem? Lógico, porque se você ainda vai viajar, você não tem nenhum plano de viagem, você não sabe nem se você vai ser aprovado. Então, o que será que deve ser respondido? Tenho plano de viagem? Não tenho plano de viagem? Talvez vou pensar em algum plano de viagem? Vocês dão dicas sobre plano de... Então, o que você deve fazer é o seguinte: existe uma pergunta na DS que é a seguinte pergunta: qual o seu plano de viagem? Ou você já tem o seu plano de viagem? Ela vai variar. E aí, o que você vai responder? O que você acha que você tem que responder? Pensa agora um pouco. O que você responderia? Se você está pedindo visto em fevereiro para viajar em novembro, dezembro, o que você diria? Já tem o plano de viagem? Não tem o plano de viagem? Vocês indicam algum plano de viagem? Então, bom, vamos direto ao assunto. Sim, você deve dizer que você tem um plano de viagem. O americano, ele não quer que você fique andando por lá esmo, andando para lá e para cá, sem saber para onde vai. Então, quando ele identifica que você tem um plano de viagem, tá? Ele te dá mais pontos para você passar na DS, né? Então, sim, a resposta é sim, eu tenho um plano de viagem. Como é que você faz esse plano de viagem? Bom, vamos supor que você vá para Miami. Então, que você vai fazer uma pesquisa, inclusive do hotel onde você vai ficar, e você vai pesquisar o nome do hotel, qual é a então, se você vai ficar em torno de 10 dias, você tem que pesquisar dois lugares para você visitar por dia. A média seria essa. Então, você teria que uma visita ao museu, no outro dia uma visita ao shopping para compras, no outro dia uma visita a um parque, no outro dia uma visita a um shopping, depois a um restaurante, no outro dia uma visita a um outro museu, depois um outro novo restaurante, uma visita à praia, depois a um restaurante, uma visita a um nightclub, depois a um bar, um restaurante, um pub. Então, uma média perguntando qual é o motivo de você colocar que você já tem o seu plano de viagem. Vamos lá. Vamos supor que você está viajando aqui para o Brasil. Você está viajando para a Bahia. Você não conhece a Bahia, você está viajando para a Bahia. Então, o que você vai fazer? Você decidiu viajar no mês que vem. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai olhar os planos de viagem da Bahia. Você vai ver qual é o hotel que você vai ficar, você vai ver quais são os lugares que você vai visitar, você vai ver, marcar a data. Cada lugar que você vai visitar, você vai ter uma ideia mais ou menos de se você vai ficar um dia, 2 dias ou 3 dias para visitar aquele parque ou aquele local, né? Você vai ver o preço do hotel. Você vai saber já onde que fica o hotel. Quando você chegar no aeroporto, você vai saber para que lado fica o hotel. Quando você chegar no aeroporto, você vai saber como é que você vai sair do aeroporto. Se você vai sair de Uber, se você vai sair de táxi, se você vai alugar um carro. Então, eles querem saber isso. Ou seja, chega a sua DS lá, o camarada lê lá o seu plano de viagem. Miami. Pô, amigo, isso aí não vale, não vale. Vai ser negado. Por quê? Porque ninguém vai plano de viagem Miami. Você tem que ter plano de viagem, Miami Beach, visita Miami Beach, é, o bairro cubano, tem um bairro cubano, o shopping não sei o que, o cassino não sei o que lá, entendeu? Então ali vai ter uma lista que você vai adicionando. Então existe um botãozinho de adição, você coloca o primeiro lugar que você vai visitar lá, aí depois você vem com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto, todos os lugares. Sendo que vai haver uma outra questão que eles vão perguntar onde você vai ficar por lá. Então isso aí já entra na pesquisa do seu hotel, né? O hotel, o endereço do hotel, se tiver o telefone do hotel, todos os lugares têm que ter endereço e telefone, tá? É obrigatório ter o endereço e o telefone do local, beleza?
Então, isso acontece porque quando você vai viajar para um local, o padrão é você dizer todos os lugares onde você vai passear. Você já tem de cabeça, você tem anotado. Então você chega lá, você vê o quê? Ah, eu vou para Minas, vou para o Rio de Janeiro. Ah, então vou visitar o Corcovado, vou visitar o Pão de Açúcar. Só que você tem que botar os endereços. Então vou visitar o Pão de Açúcar, na Praia da Urca, vou visitar o Corcovado, em Laranjeiras, vou visitar a Prainha na Barra, né? Vou visitar o Museu Nacional, vou visitar a Quinta da Boa Vista, depois eu vou dar um passeio no centro da cidade para fazer compras, depois eu vou ao shopping tal no Rio Sul, vou ao shopping tal na Barra da Tijuca, vou ao cassino, não tem cassino no Rio de Janeiro, né? Mas você vai ter que dizer todos os lugares que você vai visitar. Então a média, né, é um lugar por dia. Eu falei dois, mas realmente tem lugares que só dá para ir uma vez por dia. Mas é bom você colocar uns 20, uns dois lugares, uma média de dois lugares, no mínimo um lugar por dia. Então, se você vai ficar lá 10 dias, você tem que ter um mínimo de um, um local para visitar por dia. Ponto final. Daí vai bater com a sua ideia que você realmente está indo lá para visitar, mesmo que você não esteja indo lá para visitar. Então, essa parte é o tendão de Aquiles da DS 160. Eu já vi muitas e muitas e muitas pessoas, né, que não colocam o local que vai visitar. Simplesmente colocam lá Nova York, Miami, Califórnia, Boston. Sim, mas você vai fazer o que em Boston? Você vai a Boston, vai passar 10 dias olhando as ruas de Boston? Você vai a Miami, você vai fazer o quê? Vai na praia de Miami Beach e só isso. Ou você vai à Califórnia e vai na praia e só isso. É isso só que você quer? Não, não é. Então todo turista ele tem um plano de viagem e isso é muito importante na DS. Então nunca deixe de preencher o seu plano de viagem. Como eu lhes falei, o plano de viagem você vai acionar o Google Maps, né? E lá no Google Maps você vai colocar Miami. Aí ele vai te dizer vários pontos. Você faz uma coisa que você goste. Por exemplo, se você gosta de boliche, você vai nos cassinos onde tem boliche, nas empresas de boliche. Se você gosta de luta, você vê as datas que tem as lutas para você ver as lutas lá em Miami. Se tem luta a luta que for. Se você gosta de cassino, tem alguns cassinos em Miami que você pode ir. Então, seja racional quanto a isso. Você tem que ser lógico, porque o americano